Já tem uns 5 anos que você ouve a mesma história. A Bolsa Brasileira tá barata. Mas nesse tempo todo, ela nem conseguiu recompor a inflação medida pelo IPCA. Ou seja, quem investiu na Bolsa perdeu o poder de compra. E eu sei que muita gente já perdeu a fé na Bolsa Brasileira. E esse vídeo de hoje é para você que já cansou dessa narrativa e para você que também continuou resiliente, comprando essas ações e esperando o momento que a Bolsa vai de fato explodir e não ficar mais barata. Hoje a gente vai responder se a Bolsa Brasileira realmente está barata ou se é hora de fato fechar as portas e dar tchau definitivamente pro Ibovespa. Eu sou Rodrigo, economista e consultor de investimentos da Dinai Capital, e se você aí ainda não é inscrito no canal, se inscreva batendo no sininho e deixem aí nos comentários que tipo de vídeo vocês querem ver nas próximas semanas. Os mais pedidos a gente vai colocar aqui na nossa agenda. Então, pra gente começar o papo de hoje, vamos dar uma olhada no gráfico do Ibovespa nos últimos 5 anos. Então aqui eu trouxe o gráfico do TradingView para vocês, então o índice Bovespa, últimos 5 anos, vamos ver quanto que o índice se valorizou desde então. Vou pegar a régua aqui para nós. Bom, então em 5 anos, o Ibovespa está se valorizando cerca de 33%. Quando ele bateu ali na máxima histórica, ele valorizou cerca de 38%. E quando a gente pega aqui esses 33% e anualizamos, isso dá uma rentabilidade anualizada menor do que 6% ao ano. E sabe qual que é o pior? Para quem acreditou nessa narrativa de bolsa barata e quis simplificar e basicamente comprou ali um ETF do BOVA11 para surfar toda essa alta tão esperada há tanto tempo, teve um retorno abaixo da inflação e, pasmem, até abaixo do retorno da poupança. É isso mesmo que você ouviu. Quem investiu nos últimos 5 anos na poupança teve um rendimento melhor do que quem colocou ali o seu dinheiro num ETF como o BOVA11, por exemplo. E aí você pode achar que eu tô falando abobrinha, afinal a poupança não rende quase nada, mal recompõe ali a inflação, mas vamos olhar os dados aqui. Então aqui a gente tem o site do Mais Retorno, o índice Bovespa, então como ele performou aí nos últimos 5 anos, tá rendendo aí mais ou menos 32, 33, no quase o que a gente viu ali no TradingView. E aí vamos colocar aqui o IPCA para comparar. Voltar aqui para os 5 anos, então olhem só, né? Essa linha vermelha aqui é o IPCA do período e essa linha verde neon é o Ibovespa. E, como eu falei para vocês, o Ibovespa perdeu e perdeu feio pro IPCA nesses últimos 5 anos. E aí, se a gente coloca a poupança aqui também, deem uma olhada. A poupança rendeu mais do que o Ibovespa nesses últimos 5 anos. Então isso aqui reforça ainda mais a tese de que, será que a bolsa tá barata mesmo? E só com isso que eu falei até agora, a conclusão parece muito óbvia, né? Não vale a pena investir na bolsa brasileira. É isso e até o próximo vídeo. Calma pessoal, é brincadeira. Vamos olhar mais algumas coisas aqui antes de eu dar o meu veredito final. Primeiro, a gente vai ver como algumas ações isoladas performaram nesse mesmo período e depois a gente vai analisar um ponto que pode indicar sim que a nossa bolsa está de fato barata. E não é aquele gráfico batido de preço sobre lucro do Ibovespa que você já está cansado de ver por aí. E nem aquele outro gráfico que fala do preço sobre lucro, mas tirando a Vale e a Petrobras, tá? Então fica até o final, coloca aí no 2x e bora lá. Primeiro, vamos ver como algumas ações específicas performaram nesse período também. Então aqui eu mantive o Bovespa aqui por essa linha azul e coloquei aqui o gráfico das ações do Itaú e TUB3, ações ordinárias, e olhem só, no mesmo período as ações do Itaú se valorizaram mais de 78%. E vocês sabem, o Itaú, na minha visão, é um dos melhores bancos que a gente tem no país hoje. Se não for o melhor, é uma máquina de fazer dinheiro e vem performando muito bem nos últimos anos. E aí vocês já conseguem ver aqui, né? Ele ficou por algum tempo bem aqui com um desempenho parecido com o Ibovespa, mas mais ou menos ali do final de 2023 ele começou a descolar, os lucros aumentaram absurdamente. E aí, quem investiu em ações do Itaú não ficou abaixo do IPCA, não ficou abaixo da poupança, enfim, teve aqui uma rentabilidade bem interessante. E aí vocês podem falar, mas poxa, colocar o Itaú aí é sacanagem, né? Com o Ibovespa, a gente sabe da qualidade desse banco. Então vamos colocar outra empresa aqui. Então agora coloquei aqui para nós as ações da Porto Seguro, que é essa linha roxa aqui. Então, empresa de seguros que atua ali principalmente no ramo de automóveis, mas também está expandindo toda a sua atuação agora para saúde, residencial, diversos tipos de seguro. E as ações da Porto Seguro, PSSA3, renderam 98% nos últimos 5 anos.
quase aqui o triplo do que o Ibovespa rendeu, teve de rentabilidade. Então olhem só, uma outra empresa que entrega muita qualidade, um nível de serviço acima dos seus concorrentes, teve um desempenho excepcional nesses últimos 5 anos. E agora eu vou colocar a última empresa para a gente dar uma olhada que teve um desempenho muito bom, que são as ações da Prio, que é essa linha aqui que se descolou muito forte das outras. As ações da Prio renderam aí nos últimos 5 anos quase 400%. E aqui, pessoal, foi um caso de turnaround, ou seja, a empresa ela passou por momentos muito difíceis, a gestão ali fez algumas mudanças na própria gestão e a Prio começou a comprar ali campos de outras empresas de petróleo e, consequentemente, ela melhorou a sua governança e também aumentou muito a sua produção de petróleo, o que naturalmente fez com que o lucro dela crescesse muito. E vocês sabem, né? A cotação sempre acompanha o lucro. Então as ações da Prio nos últimos 5 anos renderam aí 400%. Claro que aqui é um exemplo muito fora da média, tá? Mas só para vocês entenderem que, selecionando boas ações desses últimos 5 anos, quem fez isso não ficou triste não, tá? Mas a gente está cansado de saber, o retorno passado não garante o retorno futuro. Então agora vamos olhar o segundo ponto que eu quero mostrar para vocês, que pode indicar que o futuro pode ser bom, aliás, pode ser muito bom. E antes de eu continuar, se você aí ainda tem receio de investir na renda variável ou de selecionar ali as melhores ações, clique aí no link da descrição, entenda como a nossa consultoria Adnai Capital trabalha e se você tiver mais de R$100 mil investidos ou aportar todos os meses mais de R$3 mil, agende uma conversa com um dos nossos consultores clicando ali no botão azul, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Mas bora voltar aqui para o assunto do vídeo. Bom, a gente sabe que a bolsa não andou muito nos últimos anos por diversos fatores. Mais recentemente, o governo atual teve um descaso colossal com as contas públicas, aumentou impostos para cobrir os rombos criados e minou a confiança do investidor. No cenário externo, a gente viu queda no preço das commodities que comandam aqui a economia brasileira, instabilidade política e o governo Trump aumentando a aversão ao risco global. O fato é que nos últimos anos o Brasil tem sofrido muitas incertezas, o que tem feito o capital de risco basicamente fugir daqui. E uma forma de entender se a nossa bolsa tá barata ou não é olhar para o quanto que os fundos internacionais estão alocando aqui no nosso país. Alocando via ETFs ou fundos, tá, pessoal? E a gente tem que entender que o nosso mercado tem uma dependência muito grande do gringo, do investidor estrangeiro. Afinal, via de regra, eles têm uma moeda muito mais forte e uma alocação ínfima para eles representa muito aqui para nossa bolsa. Imagina só uma grande gestora lá de fora que tem uns 10 bilhões ali de ativos. E se eles decidem colocar 5% aqui no Brasil? Isso aí vai dar cerca de 2,8 bilhões de reais, valor que já é suficiente para comprar várias das nossas empresas listadas à vista no Pix. E vale lembrar, o mercado americano é somente 100 vezes maior que o nosso mercado, falando só da renda variável. Isto posto, vamos dar uma olhada nessa tabela aqui. Hoje, apenas 0,58% do capital estrangeiro está alocado no Brasil. Isso é muito pouco. E essa redução começou lá em 2012, justamente quando a bolsa americana saiu de um jejum de quase 14 anos de lateralização e passou a viver um ciclo de alta impulsionada por estímulos monetários e mais recentemente pelo boom da IA. E vocês viram ali na tabela que a máxima da participação nos últimos anos foi de 2%. Então imaginem só, se a gente sai desse 0,58% para 2%, a alocação do gringo vai mais do que triplicar aqui no país. E quando isso acontece, não é só o capital do gringo que vai começar a entrar na bolsa, a gente tem todo o efeito manada. Então hoje, muitos investidores que estão ali tranquilos, com a Selic em 15% ao ano, com o seu dinheiro em fundos de renda fixa, em títulos de renda fixa, vão começar a ver a bolsa subir muito e aí todo mundo vai falar, opa, pera lá, agora é hora de investir na bolsa. E aí a gente vai ter mais um fluxo indo em direção à nossa bolsa. Claro que muito menor do que o fluxo do gringo, mas um volume que já mexe nos preços. E por fim, para mim, Rodrigo Long, economista, analista CNPI, consultor de investimentos, a bolsa brasileira tá assim barata. Mas ela não tá barata sem motivo não, tá? Tem muito motivo. Mas a gente sabe que o mercado ele antecipa movimentos. E quem esperar ficar tudo tranquilo, um céu de brigadeiro para começar a investir na bolsa, muito provavelmente vai ter retornos muito menores de quem agora, na bacia das almas, tá fazendo ali a sua carteira de ações. E agora me conta nos comentários, qual que é a sua opinião sobre a bolsa brasileira? Tá cara ou tá barata? É isso e até o próximo vídeo.